Alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma aula sobre a regra de L'Hopital. Se você gostou dessa ideia, assina a lista de presença dessa aula e dá seu like aí pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. Suponha que f e g sejam funções deriváveis e que a derivada da g seja não nula em um intervalo aberto i que contenha a, exceto possivelmente em a. E suponha também que os limites da f e da g, quando x tende a a, sejam iguais a zero. Ou que, em um outro cenário, nós tenhamos tanto os limites da f quanto os limites da g, quando x tende a a, sendo mais ou menos infinito. Em qualquer uma dessas possibilidades, nós temos a indeterminação de L'Hopital, ou as indeterminações de L'Hopital, do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, neste caso, nós podemos dizer que o limite quando x tende a a de f de x dividido por g de x é igual ao limite quando x tende a a da derivada de f de x dividido pela derivada de g de x, considerando, claro, que o limite do lado direito deve existir quando o x vai para mais infinito ou menos infinito. Vamos calcular o nosso primeiro exemplo, então. Calcule o limite quando x tende a 1 de ln de x dividido por x menos 1. Primeiramente, observe que o gráfico da função ln de x é do tipo que intercepta o eixo das abscissas no ponto 1. Observe também que quando x tende a 1, quer seja pela direita ou pela esquerda, que esse limite vai para zero. Então, no numerador, nós temos o zero. Como aqui no denominador nós temos um polinômio, nós podemos usar a regra da substituição direta para calcular o denominador separadamente. Aí, usando a regra da substituição direta, nós vamos ter 1 menos 1, que vai dar zero. Observe que esse número não é zero dividido por zero. Esta expressão aqui significa que eu encontrei uma indeterminação do tipo zero sobre zero, que é uma indeterminação de L'Hopital. Então, eu posso dizer pela regra de L'Hopital que o limite quando x tende a 1 do logaritmo natural de x dividido por x menos 1 será igual ao limite quando x tende a 1, deriva em cima, a derivada do ln é 1 sobre x, deriva embaixo, a derivada de x menos 1 é 1. Então, o limite quando x tende a 1, 1 dividido por x dividido por 1 é 1 sobre x. Aqui a gente usa, como essa função é uma função racional de domínio real e o 1 faz parte do domínio, a gente usa a regra da substituição direta para dizer que esse limite é igual a 1. Então, a conclusão que eu chego é que o limite quando x tende a 1 do logaritmo natural de x dividido por x menos 1, que antes era uma indeterminação de L'Hopital, na realidade é igual a 1. Vamos fazer mais um exemplo. Neste caso, eu estou calculando o limite quando x tende ao infinito de e elevado a x dividido por x ao quadrado. O gráfico da função y igual a e elevado a x é dessa forma e ela intercepta o eixo y no ponto 1. Observe que quando x vai para infinito, a imagem da minha função também tende ao infinito. Então, esse numerador aqui é um limite que vai para o infinito. Aqui no denominador nós temos a função x ao quadrado, que é uma velha conhecida nossa. A função x ao quadrado, observem que quando x tende ao infinito aqui embaixo, o y tende ao infinito lá em cima. Então, nós temos um limite aqui embaixo do tipo infinito sobre infinito, que é uma indeterminação de L'Hopital. Eu não estou dividindo o infinito por infinito, eu estou encontrando uma indeterminação de L'Hopital. Então, usando a regra, eu posso escrever esse limite quando x tende ao infinito sobre x ao quadrado como sendo o limite quando x tende ao infinito, deriva em cima, vai dar e elevado a x, deriva embaixo x ao quadrado, vai dar 2x. Pega esse 1/2, que é número, e tira ele do limite. Usa a propriedade do limite. Então, eu posso reescrever como sendo e elevado a x dividido por x. E aí, observe que, novamente, nós temos uma indeterminação de L'Hopital. Olha só, o numerador vai para o infinito. E o denominador, que é a nossa função afim, olha aqui no gráfico, ó, a nossa função afim, quando x vai para o infinito, o y também vai para o infinito. Então, eu tenho novamente aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito.
Novamente, então, aplica a regra pela segunda vez e reescreve esse limite como sendo deriva em cima, e elevado a x vai dar x, deriva embaixo vai dar 1. Então, isso é meio limite quando x tende ao infinito de e elevado a x por 1, que é e elevado a x. E o e elevado a x, voltando aqui no gráfico daqui de cima, quando x tende ao infinito, vai dar infinito. Então, a gente tem aqui meio vezes infinito, que é a mesma coisa que infinito. Então, uma indeterminação que antes parecia ser do tipo infinito sobre infinito, quando a gente aplica a regra de L'Hopital, a gente vê que ela é apenas infinito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa aí nos comentários para mim como é que está sendo o seu aprendizado sobre a regra de L'Hopital. Se você gostou desse vídeo, dá seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!